Às vezes, irmãos, para que a gente possa viver o novo de Deus, é necessário avançar. Amém? Conexão divina, Deus abençoe. É necessário avançar. E avançar, irmãos, é seguir o fluxo do Espírito de Deus. Ana Isabel, amém? Muitas vezes nós ficamos paralisados, irmãos, esperando o melhor momento, esperando a melhor... E não é assim que funciona. Amém? Para avançar, nós precisamos ouvir uma palavra, ouvir do Senhor, amém? E deixar essa palavra acontecer em nossas vidas. Eu vou te contar a história de um homem que ele não entendeu o mover de Deus na vida dele e acabou guardando no seu coração mágoa, rancor, dor, e acabou que ele deixou de viver o que Deus tinha para ele. Amém? Esse homem, ele é o Sansão. Ele é o Sansão. Eu vou dar um texto aqui e você vai entender algo profético e profundo na sua vida. Presta atenção nisso aqui, ó. E desceu Sansão a Tímina, Juízes capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filisteias, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Tímina, da filha dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: não há porventura mulher entre os filhos dos seus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar por mulher dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse o Senhor a seu pai, e disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada os meus olhos. Agora, presta atenção, Romário, Deus abençoe, presta atenção agora, versículo 4. Presta atenção agora, você que entrou nessa live, não sai, porque Deus tem uma palavra que vai trazer uma mudança muito forte na sua vida. É o dia em que Deus determinou para que você abra os olhos para algumas coisas. Presta atenção. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele momento os filisteus dominavam sobre Israel. Nesse exato momento, irmãos, Deus estava naquele negócio de louco mesmo, que era Sansão, um israelita, casar com uma filisteia. Porque Deus sabia da guerra e da batalha que iria se formar ali. E então, o que acontece? Uma guerra, uma batalha. Sansão é revelado como um general, como alguém a qual Deus usava e dava livramento para Israel. Filisteus ficam com medo, receosos. A mulher, essa primeira esposa de Sansão, ela morre, né, na casa queimada. E ali acabou aquele projeto que Deus tinha com Sansão com mulher filisteia. Quando acontece isso, Sansão volta para Israel, lá para a tribo de Dan, que era a menor tribo. Tá? A tribo de Dan era a menor tribo. E ele fica 20 anos sendo líder, sendo juiz e governando uma parte do povo. Só que ele não cura isso. Então ele começa a descer aos filisteus de novo para ter, né, relações, para ter mulheres filisteias. E é nesse inteirinho que ele se apaixona por Dalila. E aí nós sabemos o final, né? Dalila vende ele, os filisteus arrancam os seus olhos, cortam seus cabelos. Né? Dalila corta seus cabelos, os filisteus arrancam os seus olhos. Ele vai ficar com os animais e por último ele, né? Deus restaura o cabelo dele e ele derruba o templo, morre ele e muitos filisteus com aquela situação. Mas o projeto de Deus, irmãos, não era que ele morresse ali com os filisteus. O projeto de Deus é que ele governasse e reinasse, né, ali em Israel. Só que ele, Sansão, não entendeu o tempo, não entendeu o momento, não entendeu aquilo que Deus estava fazendo sobre ele. Por isso que é necessário, igreja, filhos de Deus, eu, você, discernimos o tempo de Deus em nossas vidas. Discernimos o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós agora. Discernimento é necessário para que nós possamos alcançar os planos e os projetos de Deus. Por isso que o novo de Deus, ele não está atrás, ele está na frente. Sansão ficou preso atrás.
Sansão ficou preso com raiva dos filisteus por causa que ele amava muito aquela mulher, e ele, né, entendeu? Então ele não viveu o que tinha para viver com Deus, porque ele decidiu continuar uma história, um local, uma trajetória que Deus já tinha acabado na vida dele, Deus já tinha encerrado. No primeiro passo, Ana Isabel, Deus estava no negócio. Versículo 4, porque seu pai e sua mãe não sabiam que aquilo vinha do Senhor. Aquele casamento, aquela história ali, aquele momento vinha do Senhor para a vida dele. Mas iria haver uma confusão. Ele ia se revelar como um homem forte, como um guerreiro, como alguém que estava cuidando e protegendo de Israel. Esse era o propósito da vida de Sansão. No capítulo 13, está escrito isso. Amém? Glória a Deus. Porque eis que conceberás e terás um filho cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará, olha o destino profético de Sansão, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Qual que era o destino de Sansão? Era casar com a filisteia? Não. Deus estava procurando uma ocasião para ele se revelar, para cumprir essa palavra que o próprio Cristo encarnado, né, ali, o Cristo, teofania de Cristo, a personificação de Cristo ali, falando para essa mulher, para a mulher de Manoá. Esse era o destino, esse era o propósito. Era isso que Deus queria com ele. Aleluia! Glória a Deus! A paz, Sandra Shelone, Deus abençoe. Quantas vezes, gente, igreja do Senhor, nós não entendemos, nós não compreendemos, nós não discernimos. E ficamos tentando trazer, isso fala até de nós, igreja, eu sou do movimento profético, movimento de unção, de avivamento. Quando nós queremos trazer para nós de novo um mover que passou, uma experiência que se foi. Você fala, pastor, mas Deus falava comigo, Deus me usava 15 anos atrás, eu era usado assim. Às vezes Deus te usou naquele momento, naquele período, com aquele propósito. E passou o propósito do Senhor. Passou o tempo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é necessário nós entendermos, irmãos, o mover de Deus nas nossas vidas. Para que a gente não fique refém do mover. Para que a gente não fique refém de uma manifestação. Refém de algo, irmãos. Deus quer a gente livre. Aleluia. Eu sou livre para viver o mover de Deus agora. Eu sou livre para viver a visitação do Espírito Santo agora. Eu sou livre para entrar no que o Senhor quer que eu entre agora. Aleluia. Amém. Ser livre. Não se apegue ao mover, se apegue à presença. Ele se apegou ao quê? A uma experiência passada frustrada, se apegou à dor, se apegou à mágoa, ao rancor, ao desejo de vingança, ficou cego, sem discernimento, ficou cego, desceu lá do seu lugar de governo para buscar filisteias, mulheres, né, da vida, perdeu tudo que tinha com Deus porque não entendeu ali que Deus tinha um propósito naquele tempo, sim, de uma guerra. E aí ele perde, irmãos, o seu destino profético. Porque qual que era o propósito? Ele vai começar a livrar. Através dele começará um livramento. Eu não acredito que Deus queria que ele ficasse cego, gente. Eu não acredito que Deus queria ele com Dalila. Ele foi o coração dele. Porque eu já expliquei aqui no texto, você vai ver que Dalila começa a afligir o coração dele.